Na Colômbia, o assassinato de um candidato à presidência da República em 1948 gerou uma guerra civil de 10 anos, conhecida como La Violência. O saldo de mortos foi entre 200 e 300 mil pessoas. E sobre isso nós vamos conversar hoje. Oi pessoal, meu nome é Juliane e você está no canal Vai e Veja. Eu falo de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, eu peço que você se inscreva nesse canal, peço que você curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, publique esse vídeo nas suas redes sociais. Desde já, pessoal, eu agradeço bastante, tá certo? Tem um vídeo a respeito do massacre da bananeira, que foi um massacre que é feita por uma indústria bananeira na Colômbia, tá? Então eu vou deixar nos cards para quem não viu, tá certo? Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos falar hoje do nosso assunto, que foi uma guerra civil na Colômbia que durou 10 anos por conta da morte de um candidato à presidência. Então, como que as coisas politicamente funcionavam na Colômbia? Desde o século XIX, a Colômbia tinha um sistema bipartidário. Então, eu tinha o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Conservador pretendia manter a sociedade hierarquizada. O Partido Conservador congregava mais a elite colombiana, tinha até escravistas no meio e tal, no início, né, do partido. O Partido Liberal fazia a oposição, tá? Durante a história da Colômbia, houve várias guerras entre liberais e conservadores, várias guerras civis, ok? As condições de vida da população colombiana no início do século XX era bastante difícil. A maioria da população era camponesa, as pessoas passavam necessidade, não havia saneamento básico, portanto havia muitas doenças, a mortalidade era muito alta, né? E aí, pessoal, em 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán, que era líder do Partido Liberal e defensor de propostas sociais reformistas e tal, foi assassinado no centro de Bogotá. Esse acontecimento provocou uma convulsão social e ficou conhecido como La Violência. Foi uma guerra civil que perdurou 10 anos, né? Como eu disse, morreram cerca de 200 a 300 mil pessoas, tá? E quem era Eliezer Gaitán? Gaitán, ele vinha de uma família pobre, ele conseguiu estudar, tá? E ele tentou formar um partido mais voltado para as causas camponesas, ele não conseguiu e acabou ficando no Partido Liberal, um partido que ele militava desde muito jovem, tá? E o Gaitán, ele tinha muito prestígio, ótima oratória e um grande carisma. E a população estava vendo nele uma salvação, né, para as condições de vida, né, difíceis e tal. O liberal Alfonso López Primarejo já tinha governado a Colômbia por 2 vezes, de 1942 a 1945, foi o último governo dele, e antes ele havia governado de 1934 a 1938. Ele iniciou algumas reformas sociais, tá? Mas, de acordo com a ala mais progressista do Partido Liberal, essas reformas eram muito tímidas e não surtiram muito efeito, tá? Mas se a gente analisar aqui, a gente vê que houve avanços, né? Por exemplo, eles conseguiram direito à greve, tá? Formação de sindicatos e o direito do Estado desapropriar terras improdutivas. Só que aí é que tá, não houve, como dito, né, não houve grandes avanços na sociedade. E o discurso do Gaitán começou a se radicalizar cada vez mais, né, muito influenciado, né, pela Revolução Bolchevique e tudo mais. E aí, pessoal, os ânimos da sociedade estavam muito acirrados, né? Sociedade muito dividida. Eu não tô aqui, pessoal, defendendo uma sociedade unificada, tal, porque isso é ditadura, ok? Mas nesse contexto colombiano, a situação já estava a ponto, de fato, de uma guerra civil, de estourar uma guerra, tá? E aí, pessoal, o que aconteceu?
Consta que no dia o Gaitán pretendia se encontrar com um grupo de cubanos, um cara chamado Fidel Castro, que na época era desconhecido, tá? E ele foi assassinado, o Gaitán foi assassinado no centro de Bogotá, por um homem que até então não se sabe, até hoje a gente não sabe muita coisa dele, chamado Juan Roa Sierra. Não sabemos se ele foi financiado pelo Partido Conservador, não sabemos se ele foi financiado, consta que pode ser que ele tenha sido financiado até pelos Estados Unidos, né? Nós não temos comprovação de nada disso, tá? O que se sabe é que ele pertencia a uma seita e ele acabou assassinando o Gaitán. E aí, pessoal, no mesmo dia que o Gaitán foi assassinado, a população tomou as ruas de Bogotá, né? E colocou fogo em vários prédios, queimou pneu, houve muita violência. Então, cerca de 3.000 pessoas morreram nesse dia. Isso ficou conhecido como Bogotaço. Esse Bogotaço durou 3 dias, né? E a Guerra Civil depois 10 anos. Isso só para vocês terem uma ideia, né, do tamanho que foi isso. Foi algo muito grande e marcou muito a história colombiana. Então, se a gente for estudar, se aprofundar um pouco mais na história da Colômbia, o assassinato do Gaitán é um marco, tá? E aí, pessoal, em 1953 houve um golpe de Estado dado pelo general Gustavo Rojas Pinilla, o que provocou a formação de guerrilhas paramilitares de esquerda. Então, a mais conhecida é a FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que nós vamos falar sobre ela em outro vídeo, né? Eu tô lendo um livro a respeito. E também, pessoal, o Exército de Libertação Nacional, o ELN. Esses são os 2 grupos mais conhecidos. E aí, para combater esse grupo, né, dessa esquerda paramilitar comunista, surgiu várias milícias de extrema direita, né, que também praticamente entrou aqui numa guerra civil, né, uma extensão da guerra civil de 10 anos que veio por conta do assassinato do Gaitán, tá? Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui hoje, eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado, eu peço a sua gentileza, né, para que você se inscreva nesse canal, curta e compartilhe este vídeo. Um abraço e até mais.